e também o nosso youtube.com/acreditaf5. Aliás, falando em YouTube, pelo YouTube agora em março nós vamos conversar com Odilon Borges. Odilon, bom dia, prazer conversar contigo, meu amigo. Bom dia, Alberto. Tudo bem, meu amigo? Bom dia aos ouvintes da rádio. Prazer é nosso te ouvir mais uma vez aqui. O Odilon já é parte dessa família Acredita, já esteve aqui contando a sua história de vida. Já É entrevistei verdade. ele várias vezes sobre vários assuntos. O Odilon é um palestrante, um cara que cuida, foi cuidado e agora cuida das pessoas. É um empreendedor também agora com a Cuidar, né? Que é um dos diretores responsáveis. E nós vamos falar sobre a importância do cuidado, né, Odilon? Porque as pessoas e as famílias têm lá um idoso ou alguém que tem algum tipo de deficiência ou algum tipo de doença que precisa de um cuidado mais profissional, né? E as pessoas não conseguem encontrar qualquer pessoa, dá problema, dá estresse, quer dizer, uma situação que é uma situação às vezes complexa, né? Para uma família ou para alguém que tem alguém em casa nessa situação. Qual a importância do cuidado nesses casos, hein? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, tá, Alberto, né? Pelo teu convite, né? E essa amizade que nós temos aí também de longa data, né? Verdade. E dizer assim que quando tu inicia a tua fala que um dia precisou ser cuidado e hoje cuida, isso me remeteu à excelência, né? E à importância de quando nós estamos passando por alguma dificuldade na vida, de ter alguém que olhe para nós e nos cuide, né? Eu sim, né, fui cuidado num determinado momento e hoje então tenho a possibilidade através de uma empresa, né, de poder cuidar das pessoas. Então a Cuidar, ela é uma empresa que atua em Caxias do Sul e região da Serra, certo? Com o intuito de poder trazer o conforto e a excelência do trabalho no lado das pessoas. Então, a Cuidar hoje, ela é uma empresa de cuidadores de pessoas home care, que cuida desde bebê, desde o recém-nascido, o pós-parto, até o idoso. Eu sempre costumo falar do início da vida de uma pessoa até o fim dela, tá? Então, qual que é a diferença entre tu cuidar de uma pessoa em casa ou talvez tu colocar uma pessoa no outro estabelecimento que também tem esse segmento de cuidado, né? Ah, você estando com o seu paciente, seu familiar em casa, a gente tem visto aí nos últimos tempos um resultado bastante grande no sentido de evolução do quadro do paciente. Porque a partir do momento que ele está sendo cuidado no conceito do seu lar, ele fica mais à vontade, ele fica mais esperançoso, ele sente os seus familiares mais próximos deles no dia a dia, né? Diferente talvez de um outro local aonde se há uma convivência ou uma visita menor, né, de como se a pessoa estivesse em casa. Você tem uma cuidadora especificamente para cuidar daquela pessoa em especial, seja criança ou idoso, com tipo de comorbidade ou não. A cuidadora, ela participa de todas as atividades, seja uma pessoa que tem Alzheimer, por exemplo, oferecendo jogos lúdicos, ou seja, aquela pessoa acamada na questão de troca de fralda, de ajuda de banho, de acompanhamento em médico, caso necessário, sendo que o familiar acompanha, mas a cuidadora ou o cuidador também faz esse tipo de acompanhamento. Relatórios diários de como foi o dia daquele assistido, de como ele se encontra, se houve alguma alteração no quadro médico dele, enfim. São uma série de observações que automaticamente, quando você tem uma pessoa cuidando especificamente do seu familiar em casa, o olhar realmente ele é mais diferenciado, o olhar ele se torna mais assertivo. E a Cuidar veio com essa meta e essa missão, essa visão de justamente, né, poder fazer esse trabalho em Caxias do Sul e região com excelência, trazendo profissionais capacitados, né? Então, cabe aqui salientar que todo cuidador que trabalha conosco, ele tem que ter o curso de cuidador de pessoas, né? Não pode mais ser aquele amigo da vizinha, da prima que indicou. Então, todos os cuidadores, eles passam por um rígido teste antes de começar com nós. Eles passam por uma entrevista, eles têm que ter o curso de cuidador de pessoas ou ser técnico de enfermagem ou enfermeiros. Tá? Então, já começa sendo por aí o critério para trabalhar com a Cuidar.
Não, Porque antigamente... não, e aí tem um detalhe, desculpa te interromper, Dilon, e aí tem um detalhe, né? Quem cuida dos cuidadores, né? Quer dizer, quem acompanha, não é quem fica, a tua empresa acompanha os cuidadores, tem esse cuidado de contratar pessoas que tenham a formação nesse sentido, né? E fica com Exatamente. eu fico com essa frase aí, não adianta pegar o amigo da vizinha, tá, trabalhou já com idoso, fica lá, não tem o que fazer, fica ali. Não, não, são profissionais, qualificados, entrevistados, que têm que ter Exato. essa qualificação para cuidar, não só de idosos, como de outras situações. Exatamente, sabe? Porque antigamente se trabalhava dessa forma, Alberto. Eu me lembro disso, né? Quando tinha as minhas falecidas avós, por exemplo, tá? Até minha falecida mãe, né? Havia esse entendimento. Não, eu conheço uma amiga da minha prima, da vizinha, que é cuidadora, né? E aí muitas pessoas vieram também conversar conosco desse segmento, da amiga da vizinha, da prima e tudo mais. E quando nós conversamos e pedimos, você tem o curso de cuidadora? Não, eu não tenho, mas eu trabalhei minha vida toda, eu sei fazer. Eu até acredito que saiba fazer. Mas hoje em dia o mercado ele nos exige algumas capacitações e formações. E nós estamos sempre que estar nos adequando àquilo que nos pedem, né? Por exemplo, eu sou formado em administração de empresas. Vamos supor que eu vá fazer uma entrevista numa empresa e aí tem uma outra pessoa que não tem o curso completo de administração. Porém, essa pessoa também é qualificada tanto quanto eu ou até melhor que eu. Mas aí entra a grande dificuldade, porque as empresas exigem sim um nível superior, ou talvez uma pós-graduação e tudo mais, do que uma pessoa que não tenha concluído, mas talvez ela saiba fazer. Mas a empresa sempre vai poder visar e o seu colaborador com o ensino universitário completo, tá? E quando tu traz essa questão ali de cuidar do cuidador, é bem importante relatar que a cuidar, além de ter os seus assistidos e através das cuidadoras cuidar deles, nós temos uma percepção assim muito humana com os nossos cuidadores, tá? Então, por exemplo, é uma coisa simples, Alberto, mas que faz a diferença. Por exemplo, Dia das Mães. Então, nós compramos um mimo, um presente para todas as nossas cuidadoras, tá? Datas específicas, como o Natal, o Ano Novo. Nós somos uma empresa que estamos muito próximos dos nossos cuidadores. Nós conversamos muito com os nossos cuidadores. Nós temos grupo no WhatsApp com os nossos cuidadores. Outra coisa que é bem importante, cabe salientar, nós fizemos visitas aos nossos assistidos, nós, né, diretores, donos da empresa, porque é muito fácil o Alberto contratar, vamos supor, o nosso serviço e eu colocar uma cuidadora lá e nunca mais aparecer e só receber o teu dinheiro no final do mês. Tá errado? Não tá errado. Mas a Cuidar, ela tem essa sensibilidade e esse olhar humano de poder estar presente também. Como? Se fazendo em loco, conversando com a família, perguntando se está tudo bem, perguntando se daqui a pouco tem alguma coisa que nós, enquanto empresa, precisamos mudar, porque isso muitas vezes é importante ouvir, né, do cliente. Olha, talvez a cuidadora poderia fazer isso e aquilo. Estamos próximos, sentido da cuidadora, de poder estar conversando com ela e ouvindo também o sentimento dela em relação a como está aquele trabalho, está sendo bom para ela, porque muitas vezes nós sabemos que é difícil separar o profissional do pessoal, né? Então nós sempre falamos para as meninas assim, olha, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, mas a partir do momento que eu estou lá, eu tenho que prestar atenção e zelar pelo assistido, né, no qual eu estou cuidando. Se vocês estão passando por alguma dificuldade, querem conversar conosco e nós de repente possamos ajudar vocês de alguma forma, liguem para nós, vão até o escritório, conversem com a gente, porque esse tipo de atenção, Alberto, ele faz a diferença na vida de uma pessoa. Tenha dúvida, não tenha Às, dúvida. às vezes, Alberto, a gente não está bem e às vezes um abraço faz a diferença Verdade. durante o dia de uma pessoa, né? Às vezes a gente não está muito legal, mas às vezes a gente para conversar e alguém simplesmente escuta o que nós estamos dizendo, mesmo que não tenha um retorno adequado para nos dar, nós já podemos nos sentir um pouco melhor, sabe? E E aí às eu vezes vejo, tem que ter o preparo até para escutar, né? Tem que saber escutar, né, Dilon? tem que saber Tudo. escutar, exatamente. Então, Tudo tem que ter um preparo. eu digo isso, Alberto, porque já aconteceu isso conosco.
Já aconteceu isso conosco, tá? De virem nos procurar ou de virem nos ligar simplesmente para conversar sobre algo da vida delas ou alguma dificuldade, mas que queriam que alguém estivesse escutando, entende? Não era nem para pedir alguma coisa, Era só mas era, escuta. era simplesmente escuta. E eu acredito que esse também é o nosso trabalho enquanto diretores de uma empresa, sabe? Ter esse comprometimento também com o cuidador, porque é ele a mão de obra, é ele que está lá. Então, quanto mais esse cuidador, se a cuidadora estiver bem, eu não tenho dúvida que o trabalho ele vai sair melhor. E nós primamos muito por o trabalho de excelência, né? Não que não se possa cometer erros, mas que sim o trabalho ele seja o não perfeito, que não é perfeição, mas o quase, né? Perfeito, que o cliente realmente ele sinta satisfeito e o assistido amado pela Cuidar, né? Abraçado pela nossa empresa. Dilon, Então, deixa eu só passar um recado aqui. O pessoal disse que claro, a claro. cuidar com serviços profissionais, que a gente conversou numa outra entrevista sobre a cuidar teve ouvinte aqui que conheceu a Cuidar através daquela entrevista, né? Tá conhecendo, É, procuraram vocês e foram atendidos com carinho e profissionalismo e eles estão agradecendo a mim aqui a dica, que foi através dessa dica que conhecemos o serviço. Então foi através daquela entrevista que conheceram o serviço de vocês. E outra coisa, você ó, fala nas meninas, né? Da Cuidar e tal, mas tem homens também que trabalham na Cuidar, né? tem. A gente acaba se remetendo às meninas, né? Porque são as cuidadoras, mas eu tenho também homens que trabalham. Eu tenho cuidadores, tá? Porque o que que acontece assim, ó? A grande maioria das pessoas, quando a gente fala de cuidador, solicitam moças, né? Mulheres, tá? Para esse tipo de serviço. Mas também nós temos aqueles clientes que eles optam pelo sexo masculino. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho hoje clientes, tá? Que nos solicitaram, inclusive uma visita, olha só que interessante, ontem, no final do dia, numa cliente, para cuidar do pai dela, e ela solicitou um cuidador do sexo, né, masculino. E eu tenho já um cliente que eu tenho 3 cuidadores que cuidam dele, que ele também, na verdade, solicitou que fosse, então, do sexo masculino. Então, veja bem, cada cliente, ele tem a sua o seu olhar, né? Como que eu gostaria de ser cuidado e por quem? Eh, Já teve muitas vezes, tá? Sexo masculino de pessoas idosas que não se importam que sejam cuidadoras. Para eles é muito tranquilo. Mas, porém, em muitos casos também, tá? O cliente ele pede que seja cuidador masculino, até talvez porque ele se sinta um pouco mais confortável, né? Diante da situação do quê? De ajuda em banho, tá? De troca de fralda, que muitas vezes é necessário, sabe? Né? De estar ali junto. Então, temos também essa possibilidade de um cuidador masculino sempre que precisar. Muito bem. Dilon, olha, é um prazer muito grande falar contigo. Obrigado pela parceria, já que você é um dos responsáveis aí pela Cuidar, cuidadores de pessoas. Mas independente disso, a gente tem vários assuntos para conversar aqui que envolvem o cuidado com pessoas e nós temos também esse propósito dentro do programa desde que ele começou na época da pandemia, que foi uma época que as pessoas precisavam de muito cuidado também, né? Era uma época muito mais perigosa. Mas a gente te agradece por essa parceria e te agradecemos também, né, pelo teu conhecimento de compartilhar esses conhecimentos. Eu acho que isso tudo é muito útil no momento como a gente está vivendo. Obrigado, Dilon. Obrigado, Alberto. Obrigado, Margot. Um bom domingo para vocês, tá? Fiquem com Deus aí. Deus te abençoe também. Dilon Borges, Amém. da Cuidar, cuidadores de pessoas, telefone 99630 4141. Precisando de cuidador, conheça o serviço da Cuidar, cuidadores de idosos, de pessoas com deficiência, cuidadores de crianças, cuidadores de gestantes, pós-parto, recém-nascidos, cuidadores no pós-operatório. Isso é muito importante, né? As pessoas às vezes precisam de um cuidador, mas não conhecem. Indica um, indica outro. As pessoas não são pessoas especializadas, vão na boa vontade e às vezes não conseguem lidar com isso, não consegue fazer esse serviço. Então, tendo uma empresa para cuidar dos cuidadores e os cuidadores saberem cuidar bem dos seus pacientes, né, é importante. Isso é muito importante. Nós vamos ao intervalo.